Olá, pessoa, tudo bom? Eu tô aqui para gravar esse vídeo para você, inaugurando a websérie Como os filmes infantis podem trazer algumas lições para nossa vida. Então, a partir deste vídeo, eu vou gravar uma série de outros vídeos falando sobre os filmes infantis, contando um pouquinho sobre a história deles e refletindo sobre o comportamento, os acontecimentos de cada um dos personagens e fazendo uma correlação com nossa vida, com o nosso dia a dia, né? E o filme de hoje que eu escolhi para falar para você é o Zootopia, tá? A gente já vai falar um pouquinho dele, mas antes, para quem não me conhece, eu quero me apresentar. Meu nome é Verônica, eu sou psicóloga clínica e o foco do meu trabalho é autoestima e relacionamento. E através dessas ferramentas, eu vou abordar os filmes e focar em alguns aspectos que dizem respeito justamente a esses dois fatores que fazem parte do meu foco do trabalho. Do foco do meu trabalho, perdão. Então vamos lá. O filme Zootopia, ele é marcado por dois personagens. Uma que é a coelha, a protagonista, o nome dela é Judy Hopps, e um que é o coadjuvante, que é uma raposa, que é o Nick Wilde. A característica da coelha, da Judy, é de um personagem muito sonhador, né? Que ela tá em busca de um sonho. Em contrapartida, a raposa, que é o Nick, já tem como uma característica a sagacidade, a esperteza, né? Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais a respeito dele. O que esses dois personagens têm em comum? Os dois, eles receberam rótulos ao longo da vida. Então, a coelha é de um animal frágil, iludida por um sonho grande demais para o porte dela, para o porte físico dela. E a raposa, ela é vista como um animal traiçoeiro, que não é de confiança. Então, essas duas características são características marcantes desses dois personagens. E o comportamento deles é frisado, é reforçado justamente por esses rótulos, tá? Muito embora em alguns momentos isso não influencie tanto na trajetória de vida deles, em outros momentos isso faz muito presente, muito relevante. A coelha, ela tem um posicionamento, independente do rótulo que ela recebeu. Ela leva muito a sério o sonho dela. Ela sonha em ser policial ao lado de animais enormes, de grande porte. E ela tá obstinada para fazer cumprir esse objetivo dela. Mas ela tem um estigma, que é aquele que eu falei. Ela é muito frágil, ela é muito dócil, ela vai ser engolida na profissão dela, que ela escolheu. Porém, até momentos antes de ela exercer a profissão dela, ela mantém uma postura de perseverança. Então, ela segue em frente, se mostra bastante autoconfiante e continua na busca do sonho dela. Porque ela, mesmo sabendo, mesmo tendo consciência de que era um sonho ambicioso, ela sabia que era possível. Então, ela acreditava nisso e seguia em frente rumo a isso. Mas qual é o perigo de você passar ao longo da tua vida ouvindo sempre a mesma coisa, né? O rótulo, ouvindo sempre aquele rótulo, não, mas você é pequena, não, mas você é frágil, não, mas é perigoso, não, mas são animais de grande porte, não, mas você não vai dar conta. A vida inteira você ouvindo isso, mesmo você tendo essa tua característica de perseverança, de autoconfiança, de querer seguir em frente. Acontece o que aconteceu com ela. Na primeira dificuldade que ela teve, ela pensou e chegou, num dado momento até, a desistir. Por quê? Porque à medida que você vai ouvindo várias vezes a mesma afirmação, em algum momento na tua vida ela vai se parecer como algo real. E aí ela desistiu, nesse primeiro momento,
e ela deixou de lutar pelo sonho dela. E aí o que ela fez? Ela se rendeu à vida morna, sem desafios, que seria, perdão, que seria trabalhar com os pais, na agricultura. Uma coisa que eu quero deixar claro aqui, que é importante para esclarecer para vocês. Independente do que você sonha para a tua vida, se for algo simples ou não, se é aquilo que você quer para você, tá tudo bem, ele é legítimo, é válido. Mas se não for, que é o ponto que eu cheguei aqui dessa parte do filme, pensa bem se você tá dando mais ouvidos ao outro do que de fato aquilo tem sentido, tem relevância. Agora eu vou falar um pouquinho da raposa, né? A raposa, ela é vista como traiçoeira, ela é vista como golpista, como trapaceira. Esse foi o rótulo que ela recebeu. Diferente da coelha, até um determinado ponto da vida dela, a raposa, ela decidiu se render a esse rótulo. Então, ela adotou alguns comportamentos que se tornaram características dela, né? Eu falo dela, a raposa, mas é um personagem, é o Wilde. Então, ele se tornou extremamente autoconfiante para fazer os golpes que ele se propunha a fazer. Ele era muito sagaz, ele era muito esperto. E para maquiar algumas características dele, ele se apresentava com uma certa arrogância, com uma certa vaidade, uma certa prepotência. Quando na realidade o que ele tinha era uma baixa autoestima e ele tinha um sentimento assim de frustração, porque ele não era aquilo, ele se rendeu àquela característica, àquele comportamento. E isso fazia com que ele se sentisse triste, frustrado. Quando ele, na infância, ele recebeu esse rótulo, ele se sentiu acuado, indefeso e injustiçado, porque ele não era aquilo. Acontece que, repetidas vezes, uma mesma afirmação na sua vida, em determinada situação onde você se vê num momento muito forte de emoção, você acaba acreditando que aquilo é real. Bom, num dado momento do filme, os dois personagens se encontram, a raposa e a coelha, e precisam fazer um trabalho de parceria, eles precisam trabalhar juntos. E aí o que acontece nessa relação de parceria? A raposa ensina para a coelha que ela não precisa abaixar a cabeça só porque ela está lidando com animais de grande porte, que ela precisa manter essa autoconfiança que ela sempre teve, acreditar no potencial dela e mostrar que ela está certa em algumas convicções que ela tinha, né? Que eles estavam passando por um processo ali de investigação e ela sabia muito daquilo, só que ela ouvia tanto que ela não era capaz, que ela se rendeu àquele discurso. Então isso foi o ensinamento que a raposa deu para a coelha. A coelha já quis mostrar para a raposa que se ela, lá no íntimo dela, na identidade dela, ela sabia que ela era honesta, ela sabia que ela não era tudo aquilo que foi dito naquele rótulo, que ela tinha que acreditar, porque a coelha acreditava, né? Mas eu quero contar aqui para vocês também sobre mais dois personagens que me chamaram a atenção nesse filme. Um deles é um ratinho. Ele era minúsculo diante dos outros animais, bem menor até do que a própria coelha. E o nome dele era Sr. Big, né? Traduzindo para o português, Senhor Grande. Irônico até. Ele era o chefe de uma máfia. Ele era minúsculo. Mas qual era o diferencial dele? Ele não enxergava aquele tamanho dele, no sentido dele ser pequeno, né? E ele exercia um poder enorme no entorno, né? Que ele liderava no local onde ele morava, a comunidade, né? Então a autoconfiança dele fazia com que ele fosse capaz de intimidar e de exercer um respeito
tamanho ali, tamanha autoconfiança dele. Então, ele era seguro, ele tinha firmeza, e aí ele percebia não, na realidade eu acredito que ele nem se dava conta, mas o resultado desse comportamento, dessa postura, dessa atitude dele, era baseado nas crenças dele. Então, ele não se enxergava pequeno, ele acreditava que ele era poderoso. Então, a grandeza dele não residia no porte físico dele, mas sim na autoconfiança dele, na mentalidade dele. Ele era muito bem resolvido com relação a isso. Então, esse personagem foi um personagem que me chamou a atenção, porque ao contrário da raposa, que demonstrava autoconfiança, arrogância, uma certa prepotência, então ele intimidava por onde ele passava, ele tinha essa característica em razão do rótulo que ele recebeu. Tá? Agora, o ratinho não, o rótulo dele era o contrário, mas ele era tão seguro, ele era tão bem resolvido, que não importava o que as pessoas diziam a respeito dele, mas sim o que ele acreditava ser. Esse é um personagem. O outro personagem, ele era vivenciado por um bicho preguiça. O nome do bicho preguiça era Flecha, né? É contraditório, né? Que a flecha, ela é veloz. E ele era um servidor público. Então, falando de estigma, hoje a gente sabe que existe um estigma contra o funcionalismo público. Eu não estou querendo entrar nesse teor político da coisa, mas a maioria das pessoas entende que o funcionário público, ele tem esse comportamento, essa postura de um bicho preguiça. É tudo mais burocrático, tudo mais demorado. E aí eu acredito que o filme fez essa menção justamente para fazer essa associação. Então a lentidão era a palavra de ordem para o bicho preguiça, né? Entretanto, quando esse bicho preguiça entrava num carro, ele atingia uma velocidade, uma potência enorme. Tanto é que no final do filme, a coelha e a raposa, eles começam a trabalhar juntos, a raposa vira policial com a coelha, e eles vão multar uma pessoa que excedeu a velocidade. Quando eles foram abordar, eles viram que era o bicho preguiça, que era o Flash. Então, qual é a reflexão com relação à história do Flash, do bicho preguiça? Que independente da limitação que você tenha, se você tiver uma certa obstinação para buscar o teu objetivo, para ir em busca do seu sonho, enfim, daquilo que você quer, você é capaz de encontrar recursos para realizar a tarefa que você precisa para atingir o teu objetivo. Isso é uma questão. E uma observação que eu faço é para que você tenha cuidado quando você acredita no que o outro fala para você, principalmente quando ele diz que você não é capaz. Por quê? Porque nem sempre esse julgamento do outro ele tá correto. Ninguém conhece você melhor do que você mesmo. E talvez o que o outro esteja falando de você tá fundamentado em nada, apenas no ponto de vista dele. Entretanto, uma questão que é importante reforçar, você é o maior crítico que você tem. E a tua autocrítica tem um peso que não dá nem para mensurar, de tão grande que é. Existe uma frase que ela é meio clichê, mas ela é verdadeira. Se você disser para você que você pode, você tá certo. Porque você vai fazer de tudo para você conseguir. Porque você acredita naquilo, então você busca as ferramentas para que você atinja teu objetivo. Só que, se você disser para você que você não pode, infelizmente, você também tá certo. Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado com essa questão da autocrítica. Procure sempre olhar com ponderação e sabedoria para que você use a autocrítica a teu favor. Porque ela pode te levar para o alto, mas ela pode te derrubar também. E faça a sua escolha, né, pessoa? Se
Se você tem um sonho, se você tem um foco, se você tem um objetivo, não adianta se intimidar com os rótulos que você recebe, porque você fazendo ou não fazendo, você estando certo ou você estando errado, você se arriscando ou não se arriscando, você sempre vai ser rotulado, as pessoas sempre vão te julgar, você nunca vai agradar todo mundo. Então essa é a reflexão final que eu deixo a respeito desse filme. Quem não assistiu, eu recomendo, é um filme muito bacana. São filmes infantis, mas que falam muito, tem muita mensagem aí subliminar para os adultos. Então, se isso fez sentido para você, eu peço que você curta esse vídeo, que você compartilhe com alguém que você acredite que também vai aprender com essa história. Deixe um comentário aqui no vídeo, porque eu vou adorar dar continuidade a essa reflexão com você. E até o próximo vídeo dessa websérie, na semana que vem, tá bom? Um beijo, um abraço carinhoso para você e até o próximo. Tchau, tchau!